graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, missionariano está chegando, em nome de Jesus. Abraço para todos, em nome de Jesus. Não fui à igreja hoje, porque eu senti hoje estar mandando uma pequena palestra aí para vocês, que se encontra aqui em João, capítulo 13, aos versículos 14. Que diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés também, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Agora vamos lá para o versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Então, eu li aqui na palavra do Senhor Jesus, amém? Que me chamou muita atenção de um vídeo que eu debati com ele, de um pastor falando sobre essas guerras que estão acontecendo, essas discórdias que estão acontecendo, e eu concordo plenamente com a palavra que ele diz, porque ele falou dentro da palavra do Senhor Jesus, e dentro da palavra do Senhor Jesus nós temos o direito de falar. Se está enquadrado dentro da palavra do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor Jesus, ela jamais passará. A minha passa, a sua passa, a dos governos passa, a de todos, no modo geral, no mundo regional, pode passar, mas a do Senhor jamais passará. Ele mesmo fala: as minhas palavras jamais hão de passar. Então ele disse ali no vídeo que o Senhor Jesus, quando ele estava no meio daqueles dois ladrões, um à direita dele e outro à esquerda, um falou para ele assim, um começou a acusar ele, e o outro sentiu a acusação e defendeu Jesus, e se humilhou diante do Senhor Jesus, e repreendeu aquele outro colega dele, né, que estava no mesmo caminho de roubo, no mesmo caminho, né, das coisas erradas. Virou e disse assim: nós praticamos tais coisas, por isso estamos aqui, mas este é inocente. Aí ele virou e falou: Senhor, quando lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no teu reino. Aí esse pastor falou assim: o Senhor Jesus, em meio daqueles dois ladrões, a palavra do Senhor Jesus não foi negativa, foi positiva. Disse-lhe Jesus para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, o Senhor Jesus ali não entrou em demanda dos dois, mas o Senhor Jesus foi para o lado, aleluias, que se humilhou diante dele, que foi humilde diante dele e reconheceu que ele era um pecador e precisava do perdão do Senhor e precisava de um lugar de descanso, em nome de Jesus. E então, o que acontece? O Senhor viu a humildade, né? Aí o Senhor respondeu que naquele dia ele estaria com ele no paraíso. Amém? Então, o que acontece? O que está acontecendo nessas políticas, antes e depois das políticas, né? Tudo agora é desculpa do que entrou, do que saiu, nada a ver. Quem está fazendo confusão é o homem, porque a palavra do Senhor diz, né, ali para nós, né, do símbolo da humildade, de nós se humilhar, de nós amar uns aos outros, como Ele vos amou a nós, como Ele nos ama ainda, continua nos amando, com amor eterno, com amor, aleluia, poderoso, não com amor de fachada, não com amor de falsidade, não com amor de aparência, não, amor eterno, amor verdadeiro. Então, o que está faltando entre nós, povoados aqui, entre esses que estão lá no palácio,
entre os governos, né, do atual Lula, do ex do Lula, do Bolsonaro, né? Faltou ali, numa parte ali, ser humilde e reconhecer, né, que tudo que acontece é da vontade de Deus. Talvez alguém que vai deparar com esse vídeo e ouvir eu falar, talvez muitos não vão gostar, mas não me importa, porque o que manda é a palavra de Deus. Aleluias, se cumprir na minha vida, na sua vida, se você deixar em nossas vidas, amém? Então, o que faltou ali é humildade, perdão, porque o Senhor Jesus, uma certa vez, ele mostrou o símbolo da humildade, aleluias, para com seus discípulos, para com aqueles que andavam com ele, para aqueles que criam nele, para aqueles que não criam nele, para aqueles que reconhecia que ele era o mestre, ele era o Jesus, e também para aqueles traidores. Mas nem por isso ele maltratou os traidores, nem por isso ele expulsou eles, né? Então o Senhor Jesus ali com seus discípulos deu um símbolo da humildade para eles, tomou uma toalha, né? Deitou a bacia, deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Tá vendo a diferença? Jesus fez isso, né? Então ele deixou esse exemplo para nós, né? Então, a palavra do Senhor diz que nós não devemos odiar os nossos inimigos, mas manda nós amar os nossos inimigos. Por quê? Tem dois íntegros entre essas coisas aí, que às vezes o homem não entende, entre aspas. Por que amar os nossos inimigos? Porque, primeiramente, você é um ser humano, eu sou um ser humano, todos é um ser humano. Que seja eles aquele maior, que seja ele aquele menor, que seja o superior ou que seja o de menos superioridade, mas todos são pecadores e são humanos. Por que perdoar? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que é um espírito maligno por trás deles, que usam eles para fazer a vontade do diabo, que usam eles para cumprir a doutrina errante, a doutrina esquerda de Satanás. Então a esquerda é o Satanás e a direita é Jesus, a árvore da vida. Lá do jardim do Éden, lá em Gênesis fala, né? Então, o Senhor, aí esse pastor falou que o Senhor Jesus, de maneira alguma, ele entrou no jogo do adversário. De maneira alguma ele entrou em contenda, em confusão. De maneira alguma ele entrou nos fermentos de fariseu. Mas ele respondia com sabedoria, ele respondia sabiamente, ele respondia com sabedoria, ele respondia com parábolas. Né? Então o Senhor Jesus deixou um novo mandamento, né? Antes dele ressuscitar, antes dele subir ao céu, como ele está até hoje. Né? Nós só vamos voltar a ver ele, né? Quando o céu se abrir, as trombetas estiver tocando e nossos olhos vão olhar para os altos, todo olho verá que ele é o Senhor. Então, esse pastor, eu concordo plenamente com o que ele falou, porque em meio de dois ladrões, Jesus se encontrou inocente, nunca pecou, andou no meio do povo lá no passado. Hoje ele não anda mais no nosso meio fisicamente, mas ele está em nosso meio, espírito e verdade. Então Jesus, ele simplesmente, ele abraçou aquele que repreendeu o outro e honestou Jesus e confessou Jesus seus pecados e pediu Jesus que lembrasse dele quando entrares no reino dele. E Jesus respondeu humildemente: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tá vendo? O que aqueles dois governos tinham que fazer? Lula nunca fez nada para mim. Por que eu tenho que ficar contra ele? Ele nunca fez. Eu também nunca fiz nada contra ele. Por que eu tenho que estar contra ele? Bolsonaro é a mesma coisa. Por que eu posso ter ele como meu inimigo, sendo que eu nem conheço ele pessoalmente? Sendo que ele nunca me fez nada, só porque ele saiu de lá, eu vou ser inimiga dele, porque o Lula entrou, eu vou ser inimiga, vou ser amiga do Bolsonaro e vou ser inimiga do Lula, ou porque o Lula entrou, eu vou ser amiga do Lula e vou ser inimiga
de Bolsonaro? Não. Não é assim que a palavra do Senhor Jesus ensina para nós, não. A palavra do Senhor Jesus é diferente. Então, aqueles que servem Jesus Cristo, seguem, então, conforme está dentro da palavra do Senhor Jesus. Então, eu não tenho que odiar nenhum nem o outro, eu tenho que amar todos os dois e orar por eles. Orar para que Deus possa estar na frente deles e cumprir a vontade dele aqui na terra. O que está faltando é isso. O que está faltando, os de Deus também, que está lá no Planalto, lá dentro, né? Fazer diferença, porque até agora eu não estou vendo diferença, né? A gente não vê um que está lá dentro, evangélico, né? De muito tempo, que está lá dentro do conselho, né? Auxiliando ali o governo ali, falar, defender o nome de Jesus, né? Tem envergonhado Jesus, tem manipulado a palavra do Senhor Jesus, tem esquecido do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele está irado com isso. Ele só não desceu a ira dele porque ele amou, porque ele não quer machucar os dele, que ainda está lá na casa de César. Nós temos que buscar eles para Jesus, pregar a palavra do Senhor Jesus, e o resto Jesus completa, porque quem liberta é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus, a mensagem da cruz. Mas como ele liberta, ele tem poder para libertar, né? Ele demonstrou o amor dele na cruz por nós. Não precisa de eu morrer em lugar nenhum. Tem pessoas que falam, eu dou minha vida por você, como os discípulos falaram para Jesus, né? O Pedro ali mesmo falou para Jesus, Senhor, eu dou minha vida por ti. O Senhor olhou para ele e falou, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então isso aí Deus provando para nós que nós não temos o poder que ele tem de estar libertando, convencendo o homem do pecado. Agora o nosso dever é pregar a palavra de Deus, o nosso dever é falar de Jesus. Se não dá para viver com alguém, vamos viver à distância, mas vamos amar a pessoa. Não vamos guardar rancor, não vamos guardar ódio. Então essas pessoas que estão aí fazendo isso aí, estão judiando das pessoas, estão judiando deles mesmos, sabendo eles que eles não têm poder o que Deus tem, porque podem muitos querer ser o tal aqui na terra, mas eu quero querer ser o tal o dia que estiver face a face com Jesus. Eu quero ver quem vai tirar a autoridade de Jesus. Se bem que o Senhor Jesus está na direção do Lula, se bem que o Senhor Jesus também está na direção do Bolsonaro, cada um de nós, o Senhor Jesus está na nossa direção, e cada um de nós vamos dar conta, prestar conta a Deus dos nossos atos. Bolsonaro vai prestar conta a Deus dos atos dele, eu vou prestar conta, você vai, todos aqui na terra vão prestar contas a Deus, o justo e também os injustos. Então, é bom que nós ficamos a paz, é bom que nós busquemos paz, é bom que nós não venhamos jogar mais pimenta, nós não venhamos mais fermentar as coisas. Se porventura nós for falar, não vamos falar para machucar ninguém, para irritar mais ninguém, mas vamos falar dentro da palavra, para ver se a palavra do Senhor penetra dentro desses corações duro, aleluias, para que Deus possa agir. Só uma coisa eu quero dizer, a igreja do Senhor Jesus está no meio, a igreja do Senhor Jesus está espalhada, e da igreja dele ele cuida, daqueles que é dele ele cuida, e ai de quem tocar. Então, é até aqui, que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus, amém?